Olá amigos, meu nome é Giancarlo, eu estou apresentando para vocês aqui no canal Simbológico esse vídeo A Natureza dos Símbolos, Aplicação e Funcionamento. Normalmente quando as pessoas se deparam com esse assunto, tem muita dúvida em relação à aplicabilidade do símbolo conceitualmente, né? Como o símbolo funciona, de que forma ele atua através do ser humano, como ele estabelece as pontes e conexões e a que ele está realmente associado, quais são os elementos que estão no seu entorno. Então as pessoas às vezes fazem muita confusão dando ou cunhando ao símbolo uma ideia muito restrita, como fosse ele um objeto palpável e que estivesse apontando uma única direção. Eu já tinha feito esse esclarecimento na vez passada, no primeiro clipe que eu fiz aqui primeiro vídeo que eu fiz aqui para o canal do YouTube, falando sobre a questão exatamente da estrutura do símbolo, né? Fiz aqui uma espécie de uma introdução ao assunto. E a ideia hoje é exatamente mostrar como é que os símbolos eles funcionam. Claro, de uma maneira muito sucinta, porque esse é um tema que exige anos de estudo, né? Em relação às suas reflexões, sua análise, a forma que a gente deve ponderar sobre o assunto. E não deve simplesmente fechar-se nesse ou naquele conceito. Aqui é, na verdade, uma proposta, uma ideia dentro das várias correntes que existem que estudam a natureza simbólica. Tá? Então, eu fiz aqui um gráfico para vocês para mostrar exatamente como a estrutura simbólica ela pode atuar através da psique humana. Tá? Então, nós temos aqui os símbolos como realmente um canal de uma estrutura que se apresenta através de imagens, né, que podem se manifestar de duas formas, através dos sonhos, e a natureza mais espontânea do símbolo, né, ou através da imaginação. E aí a gente leva em consideração o termo imaginação como arte, né, todas as expressões do ser humano que se traduzem em imagens. Então a arte é uma das mais comuns, as mais conhecidas, né? Mas a gente tem várias expressões simbólicas. Nós temos os mitos, nós temos as ferramentas oraculares, nós temos os contos de fada, enfim, tudo que é pictórico, né, está associado ao tema da imagem, está relacionado à estrutura dos símbolos. É interessante pensar que os símbolos estão permeando sempre esses dois campos, né? A imaginação ela ainda dá a chance de que os símbolos possam se traduzir de uma forma mais, vamos dizer, coordenada. Ao passo que nos sonhos eles não têm um elemento de censura, um elemento que os conduza, eles naturalmente vazam, né, surgem espontaneamente através do inconsciente. E para que esses dois elementos se integrem, porque eles na verdade não estão desconectados, né, a imaginação ela tem muito a ver também com aquilo que os próprios elementos oníricos trazem para a consciência humana, nós temos um ponto muito importante que é a chamada cosmovisão, que é a capacidade do ser humano reunir elementos conectivos aos seus símbolos, né, particulares. Importante dizer que os símbolos estão para a humanidade, né, numa razão em que eles se traduzem socialmente. Então nós temos uma camada mais sutil, os arquétipos que são amorfos, eles não têm forma, né? Eles são, na verdade, percebidos através das imagens arquetípicas, que são estruturas simbólicas, eles agregam vários símbolos numa mesma imagem, né? E que são também sugestões, como os arcanos do tarô, eles não são arquétipos, são imagens arquetípicas, né? E essas imagens elas são construídas a partir do quê? A partir de que a sociedade e a cultura têm como moldes, vamos colocar dessa maneira. Então, esses moldes, na verdade, vão dar o perfil, né, os elementos que vão estruturar as imagens simbólicas. Então, para isso, existe uma coisa chamada cosmovisão. E a cosmovisão é a capacidade conectiva do ser humano em estabelecer pontes com seus símbolos, né? Então, nós temos símbolos que estão mais num nível pessoal, né, que tocam mais profundamente o individual,
e tem símbolos que estão no nível mais coletivo, que tocam mais a coletividade, grupos, né? Então, quando a gente tem um tratamento de um sonho, a gente nunca pode dizer que aquela imagem para o sonhador ela tem o mesmo significado para fulano, beltrano e cicrano. Essas imagens elas estão carregadas de elementos afetivos, né, de emoções, de memórias, de experiências proporcionais ao ser humano, né, que está ali como um sonhador. Então isso envolve o que? O seu grau de maturidade, as experiências que reuniu ao longo da vida, né? Capacidade de entendimento dessas experiências e as atribuições emocionais, que a gente chama de núcleos afetivos, né? Então a cosmovisão ela se enriquece pela capacidade que nós temos de reunir interpretações para essas imagens, né? Então quanto mais a gente agrega conhecimento, amplia a nossa cosmovisão, mais a gente também tem acesso à capacidade associativa, à capacidade interpretativa dessas imagens. Nós notemos aqui então o seguinte: nós temos aqui um circuito que trabalha, né, e corroborando como uma engrenagem. Esse circuito ele vai trabalhar em 3 níveis a partir da sua expressão. Nós temos a principal, que é a associação de ideias e interpretação, que normalmente uma pessoa que vai fazer vai ter uma relação com os seus símbolos. O que ela vai fazer? Ela vai tentar entender o que essas imagens estão dizendo para ela. Então a primeira coisa que ela tenta fazer é estabelecer pontes, conexões dessas imagens com alguns elementos da sua própria vida. O problema é que quando as interpretações ficam condicionadas aos aspectos populares, por exemplo, todo mundo que sonha com cobra vai sofrer uma traição, todo mundo que sonha com dente caindo, alguém vai morrer, todo mundo que sonha com fezes vai ganhar dinheiro. Não é assim que a coisa funciona, né? Então existem esses condicionamentos, né, de interpretação que têm uma razão popular, muitas vezes nascem, por exemplo, das superstições, né, dos condicionantes culturais, e muitas vezes vem de geração para geração. A avó fala que sonhar com um sapato representa alguém que vai embora ou alguém que desencarna, né? Sonhar com, de repente, que está voando representa de repente ambição. Quer dizer, são vários elementos que você pode levar em consideração. Não. O problema é que a razão, a consciência, ela tenta padronizar isso, né? O que a consciência faz? Ela elabora, ela condiciona, ela racionaliza, né? A consciência está sempre procurando colocar as coisas em compartimentos, em gavetas, enquanto que a psique é como se fosse um quarto bagunçado, né? O inconsciente, vamos colocar dessa forma mais objetiva, o inconsciente fosse um quarto bagunçado e que dali você tirasse algumas coisas que você precisa para o momento. Você não vai procurar na estante tal, na gaveta X, Y, Z, você não vai fazer isso, né? Então, esses elementos podem trazer exatamente essas associações de ideias que vão levar à interpretação, né? As interpretações podem ser ou não equivocadas, mas é sempre importante dizer que a percepção de quem tem o contato com o símbolo é, em primeira razão, o que deve ser levado em consideração. Então, quando alguém, por exemplo, vai interpretar um sonho, o terapeuta, o psicoterapeuta, no caso, né, ou o neuroterapeuta, não importa. O primeiro passo é perguntar para a pessoa quais são as associações que essa pessoa faz com a imagem. Muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade, não sei, vai dizer, mas por quê? Porque a pessoa fica com medo de fazer certas conexões, né, e não encontrar, vamos dizer assim, respostas para aquilo que ela está buscando. Ela vai ficar procurando no outro, né, essa resposta. E a resposta é muito válida, está sempre dentro de nós. Por isso que quando a gente trabalha com as plataformas oraculares, não importa qual plataforma, né, sejam elas imagéticas, sejam elas, na verdade, de interpretação técnica e intuitiva, elas sugerem, né, para que as pessoas entendam que aquele consulente que está ali em frente ao intérprete, ele já tem todas as respostas dentro de si.
Isso eu vou falar um pouco mais para frente para vocês poderem entender. Um outro elemento que vem dessa conexão, dessa engrenagem, é a intuição e o insight, né? A intuição, que é uma das 4 funções psíquicas, né? Acompanhadas pela sensação, o pensamento, né? A racionalidade, o pensamento, e a emoção, o sentimento, né? Enquanto que a intuição ela está oposta à parte sensação, o pensamento está oposto à parte de sentimento, né? Então, a intuição é um processo muito subjetivo. Ela não obedece regras. Ela, na verdade, surge, né, espontaneamente, como fosse uma porta que se abrisse no inconsciente para dar vazão exatamente a essas percepções subjetivas, né, sobre o si mesmo, sobre a vida, sobre tudo que nos cerca. Então, o insight são flashes. Enquanto que a intuição parece ser uma espécie de uma mensagem insistente que vem para você, né, te guiando, te levando a um determinado ponto da tua vida, o insight são flashes, são como fossem mensagens súbitas, né, que dão algum tipo de direcionamento para a pessoa que está vivendo a experiência, tá? E o outro elemento é a percepção e captação, quer dizer, os símbolos ajudam muito a trabalhar a questão da percepção humana. Então a gente fica mais ligado a certos sinais, né? Aquela sensação que nos acompanha, que algo vai acontecer, né? Que alguma coisa está acontecendo, né? E a captação. Por que captação? Porque o símbolo ele é uma via de mão dupla. Ele vai, né, ele espontaneamente ou diretamente é expresso pelo ser humano. Ele tem um papel externo, né, que pode impactar de uma forma positiva ou negativa a pessoa que está ali, e volta para a psique trazendo outras referências, outras sensações, outros elementos que vão nutrir essa psique. Então, o símbolo é como fosse uma espécie de moinho de água que está jogando água de um lado para o outro, né? A água está fazendo movimentar esse moinho, né? E a água está circulando. Se você pegar, por exemplo, a simbologia da água, né? A água está sempre circulando. Então ela está, por exemplo, no rio, né? Nasce lá numa fonte, aí desce até o leito do rio, o rio engrossa, vai até o mar, aí do mar evapora, vira uma nuvem de chuva, chove, aí cai de novo na terra, aí nasce novamente, surge dentro da fonte. Então esse processo é um circuito que é contínuo, tá? Então o símbolo se retroalimenta, ele está sempre trazendo, né, novos conteúdos, novas realidades que são importantes para a pessoa que está experimentando. Então isso é enriquecedor, porque o símbolo ele trabalha como um gancho, né, que está captando coisas fora e trazendo coisas dentro. Então ele traz para a tona, para a consciência, né, para a parte objetiva, elementos subjetivos, né, enquanto que ele está trazendo para dentro da psique, né, para dentro do inconsciente, elementos objetivos que vai agregar e dar novos moldes a essa psique, tá certo? Agora, normalmente as pessoas perguntam o seguinte: como é que é feita a questão da construção da imagem, né, do símbolo? Muito se fala que a questão do símbolo está associada diretamente à visão. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Porque se o símbolo está dentro de nós, ele não depende exclusivamente de coisas que ocorrem fora, mas na verdade é aquilo que está experimentado dentro, né, na psique, no inconsciente. Todos nós temos uma carga de símbolos, né, e de imagens próprias. Mesmo uma pessoa cega é capaz de elaborar uma imagem, é capaz de elaborar certas formas, certas cores, mesmo que ela tenha nascido cega, mesmo que ela tenha tido problemas desde bebê, tá? Então a gente não pode limitar a ideia da produção simbólica à produção visual, senão uma pessoa, por exemplo, cega não sonharia. Vocês entendem? Então é muito importante dizer isso, porque nós temos aqui a ideia de como uma imagem se projeta no cérebro, né, através de toda uma organização
que pode ser neurológica, pode ser de cunho cerebral, né, vamos colocar dessa forma, enquanto que o inconsciente, ele é, na verdade, um elemento que não é físico, como o cérebro, né? O inconsciente, na verdade, ele é uma plataforma que não tem limites, né? E que toma conta praticamente toda a psique, e ali se deslizam várias impressões, imagens, emoções simultaneamente, que elas vão se agarrando, vão se conectando a partir das associações que elas têm entre si. Assim como no universo energético, os símbolos obedecem também à questão da sintonia, da simetria, de significados e sentidos. Então, os símbolos, eles encontram conectores que tenham relação entre si, né? Então, normalmente os símbolos são carregados dessas emoções que trazem para o grupo ou para o indivíduo, né, certas impressões que vão pautar a sua própria vida. Então, o processo de geração da imagem não depende apenas do campo visual. Isso é muito importante dizer, tá? Aqui nós temos um exemplo muito interessante de duas imagens que se apropriam de elementos que vão formar uma outra. Seria mais ou menos assim como os símbolos trabalham, né? Você tem aqui uma imagem óbvia, vamos colocar assim, de flores, né? Umas folhas aqui, uma borboleta. Aqui na outra temos um galho de árvore, um tronco de árvore com um ninho de passarinhos chegando, voando, né? Mas se você afastar um pouco o olhar dessa imagem, você vai ver rostos, né? E é muito interessante pensar nesse sentido, porque os símbolos exatamente agem dessa forma, né? Eles estão às vezes escamoteando, escondendo alguma coisa da consciência. A consciência, na verdade, ela vai tentar construir um sentido para isso. Por isso que é perigoso a gente sempre interpretar as coisas da mesma forma, né? Porque se os símbolos estão sempre agregando novos significados, novos sentidos, você não tem uma mesma interpretação. Se você sonha com uma árvore aos 12 anos, a mesma árvore, mesmo ambiente, quando você tiver com 30, 40, 50 anos. Esse símbolo foi construído, foi agregando novos sentidos e significados ao longo de uma vida, tá? Então, aqui existe uma sutileza do símbolo, né? Em mostrar-se de uma outra forma, e trazer realmente um outro sentido, outro significado para a própria vida, e agregar elementos que vão sugerir àquele intérprete um sentido, tá? Então, os símbolos, eles não estão fechados num significado ou num sentido, eles estão sempre agregando novas propostas, tá? E isso é interessante nessa imagem conhecida, né? Quando você a olha, você vê o quê? Uma senhora, uma velha ou uma jovem, né? O que você vê? Você vê aqui uma senhora que tem um nariz, aqui tem uma boca, um queixo, né? O olho, o cabelo. Ou você vê aqui uma jovem, aqui nós temos a pestana da jovem, o nariz da jovem, a orelha da jovem, a jovem está de perfil, né? Porque o símbolo, na verdade, é um ponto de vista, né? A percepção dos símbolos é ponto de vista. É de como nós percebemos, nós captamos. É interessante porque a natureza do símbolo é multifacetada. Então ela tem vários ângulos, ela tem várias... É como aqueles dados de RPG, que tem vários lados, né? E de acordo com o lado que você olha, você tem uma visão, você tem uma percepção, como no dado um número, uma letra, não sei. Então é interessante pensar nesse sentido, porque de repente tem pessoas que vão ver aqui de cara uma jovem, tem outras pessoas que vão ver uma velha. E isso tem muito a ver com a percepção da pessoa, também a chamada cosmovisão. Porque a cosmovisão que vai ampliar ou diminuir a capacidade que você tem de evocar ou trazer sentido, significado a partir de uma imagem. Quanto mais conhecimento, conteúdos você tiver, mais a capacidade que você tem de agregar novos elementos a essa mesma imagem, tá? Então, a gente nunca deve fechar uma interpretação colocando-a como absoluto. O dicionário de sonhos jamais. O dicionário de símbolos, na verdade, são elementos que ajudam, mas também não estão fechados em sentido. Porque os dicionários de símbolos, o que eles fazem? Eles ajudam a aumentar essa percepção, essa cosmovisão do ser humano.
Mas a vivência interior, a capacidade que o ser humano tem de te extrair através da reflexão, da meditação, de entrar em contato com as suas próprias intuições e insights, né? Que ele vai realmente ampliar. Por isso que a prática simbólica ela é muito maior do que a própria teoria simbólica, né? A teoria simbólica, na verdade, ela tem muito mais a ver quando você está aprendendo, por exemplo, quando você está aprendendo a ler, você tem que dominar as vogais e as consoantes, você tem que entender o que é A, E, I, O, U, né, o sentido fonético, aí depois vem as consoantes, depois você vai começando a formar o que? As sílabas, né? A com B, B com A, Bá, B com E, Bé, e aí vai. Até que você já, de uma forma muito natural, você consiga conjugar as frases, as palavras, sem se preocupar na construção exatamente delas. Então, o hábito de você lidar com os símbolos também te dá a liberdade de você percebê-los ou entendê-los. Para que tudo isso faça sentido, é importante que a gente abra a mente, né? Porque os símbolos nunca vão dizer o que a gente quer saber, mas apenas vão sugerir. Porque, diferente do sinal que aponta numa direção, o sinal fala, vá para cá, tome essa direção, faça isso ou faça aquilo, ou não faça, né? Então, a gente tem que sair um pouco daquela visão de que o símbolo ele está dando uma direção X. Quando a gente fala numa interpretação, por exemplo, oracular, de alguma coisa, essa interpretação, ela na verdade está usando o símbolo como plataforma, mas não é o símbolo que está dizendo, não é aquela imagem que está dizendo isso. É a capacidade que você tem de agregar elementos e através desses ganchos que são símbolos, conseguir obter essas mensagens que estão dentro da psique. Porque a psique, né, a grande psique, ela é o todo, né, é tudo. Então as psiques estão interligadas. Então na maneira que você usa o símbolo, você tem acesso ao outro, você tem acesso ao íntimo, você tem acesso à alma da pessoa, à psique da pessoa. E aí você consegue muitas vezes fazer essas conexões, porque a gente não entra no inconsciente da pessoa como entrasse assim uma pessoa num recinto. Na verdade você tem um acesso. Sabe aquela história de que você tem uma parede que separa dois ambientes e as pessoas se comunicam através de um copo, escutando na parede assim, como é que você está? Você está bem e tal? E as pessoas conversam, né? Isso acontecia muito em prisões, ambientes de cárcere, né? É a mesma coisa, quando você lida com um consulente, você lida com uma situação que você está interpretando o sonho de alguém, você está usando o símbolo como conector. O símbolo está fazendo exatamente essa ponte para você conseguir chegar a um sentido, não a uma interpretação fechada. Então, as interpretações, as mensagens que vêm através da psique, elas na verdade são apenas sugestões que vão ganhando sentido na proporção que você vai revelando. Porque você vai falando aquilo ali que o oráculo está te revelando para a pessoa, e a pessoa vai falando, realmente, tal, faz sentido. E você vai conseguindo elaborar, né? Em parte, a consciência utiliza o mecanismo de lógicas, né? Para tentar encontrar uma linha mestra na interpretação, porque senão fica muito caótico também, né? Você vai dizendo coisas sem nexo, né? Fica parecendo aquelas pitonisas gregas que precisavam de um hierofante para poderem ter as suas mensagens decifradas, né? Que eram na verdade todas na forma de códigos, era uma espécie de axiomas assim, mensagens praticamente na forma de charadas, né? Então é exatamente nesse sentido que os símbolos começam a trabalhar. Eles ajudam a elaborar essa parte, dando realmente proporcionando uma conexão para que essa mensagem chegue ao destinatário, né? Aí algumas pessoas falam, mas como não conseguimos interpretar certos símbolos, né? Por que eu tenho dificuldade para interpretar certo arcano do tarô? Ou tenho dificuldade para interpretar certa carta do Lenormand? Porque eu tenho dificuldade de repente com a astrologia? Por que eu gosto de astrologia e não gosto de tarô?
Tem pessoas que ficam mais à vontade com certos mecanismos simbólicos que trabalham melhor para aquele indivíduo. Aquele indivíduo ele tem uma ferramenta, né, como tem um marceneiro ou tem uma pessoa que trabalha em oficina, por exemplo, que gosta mais de uma ferramenta que da outra. Ah, eu gosto desse alicate, eu não gosto daquele. Ou eu gosto dessa chave de boca, eu não gosto daquela outra. Né? Ah, eu gosto mais dessa chave de fenda, aquela outra não é uma coisa que eu me dou muito bem. As ferramentas, né, que a gente utiliza, escolhe para trabalhar a questão da interpretação simbólica são importantes porque elas estão falando também da forma que a pessoa se familiariza com esses mecanismos. Né? Então, a dificuldade que nós temos muitas vezes de interpretar certos símbolos ocorre em dois níveis. A primeira é que você está usando a ferramenta que não está muito adequada para você. Então, se você tem muita dificuldade com elementos daquela ferramenta, não força a barra, porque a psique ela não funciona forçando a barra. Né? O inconsciente não trabalha por vontade nossa, ele trabalha autonomamente. O consciente é autônomo. Ele tem vida própria, ele tem regras e leis próprias. Então não adianta você tentar forçar a aprender uma coisa que você não está à vontade. Né? Isso serve também para, às vezes, a escolha de um baralho. Por que tem pessoas que gostam mais de um baralho e que gostam do outro? Aquela arte toca mais a pessoa. Aquelas cores têm um sentido. Aquela arte tem um significado. Então as pessoas se sentem mais à vontade a partir dessas conexões que elas fazem com aqueles elementos. Até por simpatia. Né? Depois eu vou colocar num próximo encontro as regras de ouro sobre o universo simbólico, pontuadas pelo Fernando Pessoa, que foi um grande simbologista, né? Ele foi importante no estudo dos símbolos na época dele. Então, até hoje, né? As pessoas não conhecem muito, mas até hoje ele deixou alguns legados, né, interessantes sobre essa questão do universo simbólico. Então você tem aqui o primeiro ponto. O segundo ponto é que se aquelas imagens, aqueles símbolos forem associados na tua psique a situações traumáticas, difíceis, você vai ter uma resistência a lidar com eles. Às vezes você tem, por exemplo, uma situação que você fala assim, eu não gostei dessa cor, eu não gostei desse ambiente, eu não gostei de tal pessoa, porque essas imagens evocam alguma coisa para você. Em alguma fase da tua vida, né? Se a gente fosse um pouco mais assim metafísico aqui na interpretação, porque eu estou tentando evitar entrar muito no campo espiritualista da coisa, mas poderia ser até uma conexão com memórias passadas, vidas passadas. Mas vamos falar dessa plataforma, né, do aqui e agora. Mas nesse nível, se você tem alguma experiência traumática com alguma coisa que você associou com uma imagem, né, uma música que você ouve, uma estação do ano, uma fase que você atravessou da tua vida, que você estava vivenciando alguma coisa que foi associativa, né? E aí você, quando ouve aquela música de novo, passa por aquele lugar, lida com uma pessoa, vem aquilo tudo de forma subjetiva para a tua consciência. E você vai se sentindo desconfortável, vai se sentindo deslocado em relação àqueles conteúdos. Então, tem certos elementos que eles não realmente estão na mesma linha, né, de trabalho que a gente poderia ter. Eu posso lidar com qualquer baralho, eu posso lidar com qualquer oráculo. Sim, você pode ter essa facilidade, esse acesso, contanto que você tenha também uma capacidade de isenção, que é muito difícil no universo simbólico você ter 100% de isenção na interpretação, né, gente? Convenhamos, você muitas vezes vai interpretar coisas naquele momento ali do oráculo ou mesmo do sonho que tem um peso da tua experiência, da tua vivência. Agora você tem que tomar cuidado para não fazer projeções, porque o mais comum através dos símbolos sim funcionam tanto como um quadro como um espelho. Eles refletem e também esboçam, né? Expressam. Então quando eles estão trabalhando como espelho, a gente muitas vezes vai ver traços ali, elementos da vida da pessoa que vão fazer conexões com o nosso universo simbólico. Então é o lado oposto. O símbolo, na verdade, ele está trazendo de fora para dentro da nossa inconsciente algumas informações que vão encontrar sentido dentro da gente. Quando isso acontece fora é quando a gente faz a interpretação consciente da coisa.
né? Então é uma via de mão dupla. Os símbolos ajudam a espelhar, né? Os símbolos eles têm esse papel também de espelho, de reflexo, mas eles também funcionam como um quadro. Eles funcionam como uma imagem chapada que você pode observá-la, tá? Sem se ver projetado nela. Até porque nem todos os símbolos fazem parte da nossa vida. Então, quando os símbolos não nos tocam, ele é um quadro. Quando a gente é tocado por eles por algum motivo, eles se tornam um espelho. Eles estão refletindo alguma coisa de volta para nós. Todos os símbolos refletem alguma coisa para nós. Só que alguns têm uma conexão maior, ganham um sentido maior nesse aspecto, porque eles estão fazendo um contato com uma carga dentro de nós. Né? Por isso que eu falei cuidado com as projeções. Porque é muito comum, por causa do universo simbólico, nós projetarmos, né, nossas experiências, ponto de vista, né, para outra pessoa, e cada um é cada um. Agora, o símbolo tem esse papel de resgatar conteúdos que são invisíveis à consciência. Invisíveis entre aspas, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Que os elementos que permeiam o inconsciente, eles estão ali como arquivos, né, num grande porta-arquivos universal, né? Como tem essas nas nuvens hoje, né, que você pega um elemento, por exemplo, fotos, música, né, documentos que você fez em um editor de texto, você joga isso para as nuvens. Você já viu as nuvens assim do ponto de vista virtual, do ponto de vista tecnológico? Não. O inconsciente é a mesma coisa, né? A gente não tem uma visão dele. Ele está lá, a gente sabe que existe porque existem manifestações a partir dele, né? Mas ele não tá num lugar. Ele não é físico, não é palpável, né? Então, esses elementos ficam ali boiando, né? Flutuando. E quando a gente usa, por exemplo, um oráculo, a gente usa uma ferramenta de interpretação simbólica, a gente está usando esses elementos que são os oráculos, né, as imagens e tal, para fazer exatamente essas conexões que vão servir como fossem pontes, né, para chegar a esses conteúdos que estão invisíveis à consciência. Por isso que eu digo, todo consulente que chega a nós, ele já tem todas as respostas dentro dele. A consciência dele não enxerga. E aí, às vezes, a pessoa tem intuições do que deve ser feito e não acredita, não aceita. Tanto é que quantas vezes vocês vão passar por situações do tipo, você está falando com um cliente e o cliente falava, eu já sentia isso, eu já sabia disso, eu já intuí isso. Né? Porque isso já está dentro dele. Quando a gente trabalha com oráculo, ou um artista trabalha com uma arte, ou alguém que trabalha com interpretação de sonhos, ou trabalha com mitos pessoais, né, não importa o que, essas plataformas, né, elas vão fazer exatamente um papel de detetives na psique, no inconsciente. Eles vão ajudar exatamente como passaportes a você chegar nesses conteúdos que são invisíveis. Invisíveis porque a consciência ela é muito seletiva. Ela vai selecionando o que serve e o que não serve. O que é útil para ela no momento que não é útil. Então, certos elementos dos sonhos, por exemplo, você não lembra o sonho às vezes todo, você lembra de elementos picados, porque esses elementos picados que você conseguiu memorizar ou pelo menos lembrar, eles estão carregados de associações ou núcleos afetivos com o momento da tua vida. O resto a psique a consciência descarta, né? A consciência descarta, mas eles não deixam de existir. Eles continuam latentes, né? Tanto é quando uma pessoa faz um trabalho de hipnose ou regressão, alguma coisa assim, ela vai entrar em contato com conteúdos, né, que estão mais sutilizados, estão mais profundos, arraigados na psique, no inconsciente. Então, o que o oraculista ou intérprete de sonhos faz é usar os símbolos como plataforma, como passaporte, para resgatar esses conteúdos que estão lá dentro, na psique da outra pessoa, ou dentro de nós mesmos, quando a gente faz uma autointerpretação. O problema é que a consciência ela começa, através do ego, a impor certas condições. Então, o que o ego achar que não serve ou que não é bom para ele, ele bloqueia. Aí vai aquela velha história, tirei uma torre por uma pergunta que eu fiz,
E no momento da pergunta que eu fiz, eu não aceitei a resposta à torre. Eu vou tirar de novo porque eu acho que o tarô estava por algum motivo viciado, ou eu não estava num bom momento. Você vai começando a dar desculpas. Mas a primeira resposta é o que vale. É a primeira coisa também da intuição, do insight. Esses flashes, esses impactos que você recebe às vezes de uma mensagem, de uma coisa que você nem está pensando que vem à tua psique, no teu consciente, eles devem ser interpretados com muito cuidado, com atenção, né? Uma atenção especial. Então, quando os símbolos podem ter uma função também terapêutica nesse aspecto, né? Porque quando você trabalha com as imagens, você está conseguindo elaborar as tuas emoções, o teu momento psicológico, você está conseguindo fazer uma reflexão sobre a tua existência, sobre o existir, sobre a sua própria vida em vários níveis. Mesmo que você não tenha consciência desse todo, mas está fazendo. Eles agem como fossem doses homeopáticas ministradas à psique, né? E é uma coisa interessante que a gente vai usar aqui o Jung como pano de fundo, porque o Jung aqui está com os mandalas. O Jung dizia que o mandala ele é uma imagem, né, que vem do sânscrito, né, o círculo da vida. E o centro do mandala é muito importante, assim como a representação do self, que é o si mesmo. Então o Jung dizia que o mandala era uma representação do self. O caminho para o mandala é o caminho do meio, o caminho do centro, né? Isso é também muito colocado pelos budistas, né? Que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, né? Então você coloca o Jung aqui apontando para o centro do mandala, é interessante, porque está mostrando exatamente essa questão do íntimo, né? De buscar o integral, você se ver completo. E aqui nós temos o mandala com o Jung, né? Aqui inclusive planetário, com representação persa, né? De símbolos e planetas e tal. Então você tem aqui uma simbologia que é relaboradora. O que o mandala representa? Como um círculo, uma imagem integrativa, uma imagem que representa o equilíbrio entre o homem e o universo. E o homem no universo e o universo no homem, né? Porque essas coisas não estão fora ou dentro, estão todas conectadas. Nós temos, por exemplo, na nossa constituição física, elementos que estão encontrados nas estrelas. Estão presentes nas estrelas, estão presentes nos planetas, fora mesmo do nosso sistema solar. Então aqui nós temos a imagem de Jung como uma representação, uma reflexão, que os símbolos têm uma função também organizadora, terapêutica. Eles ajudam a gente a buscar o nosso norte, eles servem como bússola em relação à nossa busca e anseios interiores, né? E aí os símbolos podem ser retratados de diversas formas. Por exemplo, uma pessoa que sonha que está caindo, né? Tem essa ideia de catábase, né? De descida aos reinos ínferos, né? Você está mergulhando dentro da psique muito profundamente. É uma ideia de falta de controle, né? Uma forma de o inconsciente dizer que você não tem controle sobre ele e que você está num processo que precisa se desprender, que precisa se soltar, né? Quanto mais a pessoa for controladora, quanto mais a pessoa for rígida consigo mesma, quanto mais a pessoa for autoexigente, ela tem uma tendência dominadora, mais esse símbolo fica presente nela, porque o símbolo tem uma ação compensatória. Ele ajuda a compensar, né, essa questão da disfunção que muitas vezes, do exacerbamento, né, ou exacerbação que existe na consciência, na questão interior. E aí a gente usa esse símbolo, coloquei essa mulher aqui com os corvos, né, simbolizando às vezes os nossos temores, nossos pesadelos, nossas angústias, né, porque os símbolos vão retratar exatamente isso. Elementos subjetivos que estão carregados de emoções da fase que nós estamos atravessando na nossa vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito apegada a alguém, alguma coisa, é claro que existe a possibilidade dela ter um sonho que ela está perdendo essa coisa ou essa pessoa, né? Por morte, ou se perdeu em um lugar, né?
se vê assim, realmente sem direção, pessoas que têm uma tendência de querer controlar muito a vida, né, sonham que estão sem direção de um automóvel, ou estão caindo de algum lugar, quer dizer, são vários elementos que podem ser aí retratados. Então é importante dizer que os símbolos também fazem esse papel compensatório, né? O que falta de um lado, ele tenta suprir do outro, né? De uma maneira ou de outra. E os símbolos também acabam amalgamando, né? Preenchendo essas lacunas que muitas vezes nós temos internamente, né? E aí a gente tem aqui como fechamento a ideia de que a modernidade ela continua a reinserir ou inserir símbolos de acordo com a evolução das sociedades. Então, na proporção que as sociedades vão crescendo, vão se desenvolvendo, novas roupagens, novos símbolos, novas imagens vão ganhando status para dizer o quê? Que momento que essa sociedade está. Né? Vamos dar um exemplo. A gente vê que um sucesso que está muito hoje em voga por exemplo, séries voltadas ou filmes voltados para zumbis. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que está meio morta-viva, vamos falar a verdade, né? Morta-viva no sentido de valores, de amores, né? De paz interior, de vida. Ela está uma sociedade que está se arrastando. Então, a sociedade procura encontrar nesses símbolos elementos que vão dizer respeito à sua própria cadência, ao seu próprio momento. Por que os heróis aparecem e fazem tanto sucesso cada vez mais? Porque a sociedade se vê fragilizada, acuada, amedrontada. A busca do herói, como essa figura aqui do Stark, né, do Tony Stark, que é um Homem de Ferro, dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de que você precisa de um elemento salvador. Esse elemento salvador ele pode ser encontrado no crescimento absurdo, né, demográfico nas igrejas, muitas pessoas cada vez mais aderindo às igrejas, como também numa sociedade alternativa, né, underground, que busca nesses elementos assim, tipo heróis, animes, né, que são os desenhos orientais, japoneses particularmente, na própria arte revolucionária, né, no próprio grafite, esses elementos compensatórios, que vão dizer o quê? De uma distorção. Vocês já viram como os grafites, por exemplo, eles têm muitas distorções, né? Desproporcionalidade de boca, cabeça, corpo, os olhos são grandes, as bocas são às vezes grandes maiores, né? Ou menores, né? Porque está falando de quê? Está falando de uma sociedade, né? Uma estrutura na vida urbana que está em desequilíbrio por causa do medo, por causa da violência, por causa da angústia, né, das cobranças, das exigências, das injustiças, principalmente, né, que a política faz conosco. Então tem todo esse processo em movimento. Então, para poder encerrar, é importante dizer, os símbolos eles têm um papel de gancho e âncora. Eles ajudam a pensar, a buscar, a resgatar elementos que estão realmente subjetivos e, ao mesmo tempo, eles também ancoram elementos ou os conteúdos na psique que vão ajudar a constituir a alma humana, né? Nos caracterizando. São peças de um quebra-cabeça que vamos montando ao longo de uma existência, né? Das existências, se a gente preferir usar esse termo, que vão nos caracterizar. Então os símbolos são, na verdade, moldes para nosso inconsciente. Dito isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu volto na próxima semana, ou com vídeo na terça ou na quinta, tá? Se vocês gostarem, compartilhem, curtam o canal, divulguem esse vídeo, tá? E curtam sempre. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês.